Eu sou Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de leitura finalizada. Isso quer dizer que mais um livro foi lido, mais um livro vai sair da minha estante e mais um episódio é produzido para que vocês se atentem aí a uma leitura, principalmente quando ela é ruim. Ah, meu Deus! Já começa esse episódio avacalhando o livro. Gente, eu ando muito exigente, né? Como leitora eu sempre fui, mas eu acho que com o tempo eu tô cada vez mais. Vocês sabem que, pelo menos quem me conhece, quem me segue lá no Instagram, MoniqueMM18, ou acompanha meu conteúdo, sabe que eu sou fascinada por biografias. A minha estante, na verdade, hoje eu devo ter em torno de 5.000 livros. Vamos supor que desses 5.000, 3.800 livros são de biografia. E eu sempre gostei de biografia. Eu gosto de conhecer, porque qual é a magia da biografia? Não é você conhecer a vida daquela pessoa de uma maneira como fofoca. Não é isso. Eu quero saber. Não. Quando eu leio uma biografia, eu quero saber a essência desse artista. Eu quero saber como ele é visto pelos outros olhares. De vez em quando, eu pego uma biografia onde, por exemplo, esse ano de 2024, eu li bastante biografia. Umas eu queimei, né, no meu panelão de queima de livros, que eu tenho um panelão onde eu acabo de ler e se eu não gostei, eu vou lá e queimo o livro. Mentira, gente, eu queimo o livro não, pelo amor de Deus. O máximo que eu faço é ir lá no sebo e trocar por outro livro. Mas eu li algumas biografias que bombaram em 2024. E quando a gente fala de uma biografia de uma pessoa que é muito pública, que aguça a curiosidade das pessoas, elas automaticamente vão para ler aquele livro para saber informações de fofoca. Quer ver um exemplo? Por que Harry vendeu tanto quanto vendeu? Porque as pessoas queriam saber os bastidores da família real, né? Se ele ia definitivamente jogar a família na fogueira. Então até quem não lê livro comprou para ler Harry, né? Então as pessoas foram ali naquela curiosidade, naquela fofocalhada. E ele, para quem é apreciador de livro, para quem gosta de histórias e histórias, foi uma droga. Eu me decepcionei com o livro porque eu não queria. Eu já sabia que ele não tinha nada para falar, mas o livro foi muito pior do que isso, né? Eu fiz um episódio dele aqui sobre essa biografia e tudo que eu achava dele que nunca foi coisa boa, né? Ele é um mimado. Então, por que ele vendeu tanto? Esse livro vendeu tanto? Porque as pessoas queriam conhecer e fofocar sobre a vida dele. Então, eu vou lá porque eu quero saber o que ele fala do irmão e nananã. E aí vendeu. Então, e existem outros tipos de biografia que vem trazendo a essência daquele ator, daquele cantor, daquela personalidade. O que aquela pessoa agregou ao mundo, não só culturalmente, como humanamente, enfim, N coisas. E essa biografia que eu trago para vocês hoje se chama Elton John, a biografia. Essa aqui, gente, essa biografia, deixa eu só ver quantas páginas tem aqui. Essa biografia de quase 400 páginas, ela é uma biografia não autorizada, né? Quer dizer, não foi composta pelo próprio cantor. O Elton John não falou: oba, vou contratar você para escrever o meu livro, como Harry fez.
né? E como tantas outras personalidades fazem. Esse aqui, o Elton John sabia desse projeto, mas ele não concordava. No entanto, ele leu e, como diz no final do livro, tudo indica que ele gostou dessa biografia que foi escrita pelo biógrafo. Eu tô aqui no escuro não, né? Mas eu não enxergo muito. O David Buckley. O David Buckley é o responsável por essa biografia não autorizada. Ele já fala isso logo no início da narrativa. Então, gente, só para contextualizar, eu não gostei dessa biografia. Uma das piores biografias que eu li, tá? Sabe o que acontece? O Elton John, ele não me chama atenção. Eu não sou da época dele, ele não é da minha época, eu não gosto das músicas dele, eu não gosto do estilo dele, eu não gosto. O Elton John, pra mim, é aquele cara que cantou no funeral da princesa Diana. É isso que o Elton John é pra mim, tá? Só que assim, muito burburinho na vida do Elton John. Quem é essa pessoa que, cara, dominou o planeta? Que quando eu nasci, já tinha uma carreira. Quando eu nasci em 85. O Elton John, cara, dominava o mundo. Então, assim, quem é essa pessoa? Quem é esse cantor? Por que essas músicas fazem tanto sucesso? Por que o show dele enche de milhões de pagantes? Por que as pessoas choram quando ele canta? Então, assim, quem é o Elton John? Né? E aí eu falei, bom, vou tentar me inserir nesse universo do Elton John. Esse livro, gente, existem outras biografias dele, mas esse do David Buckley foi produzido aqui no Brasil pela Companhia Editora Nacional. E a capa desse livro, vamos falar da capa desse livro? É a capa do Elton, né? Como vocês estão vendo aí. Esse sorriso dele meio maroto, com os dentes separados. É algo também que eu nunca vou entender. Deu uma caidinha aí, né? Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito. Peraí. Foi. Dilúvio total. Foi? Estabilizou? Podemos continuar? Ok. Esse dente separado que eu nunca vou entender por que os artistas, às vezes com muita grana, milionários, biliardários, não ajeitam a droga do dente, gente. Será que é charme esse dente separado? Pelo amor do pai. E aí, a capa dele, né, desse livro é muito legal, porque quando você abre, existem várias fotos dos álbuns do Elton John. De todas as fases, de todas as épocas. A gente vem acompanhando álbuns do Elton John desde que ele começou. Tem fotos aqui, gente, isso na capa, tá? Tem fotos aqui que eu não reconheci o Elton John. Então, a gente tem aqui essa pegada dos anos 70, com essa calça boca larga, essa blusa cheia de informação. Depois tem ele sentado ao piano, todo de preto, já com uma outra atmosfera. Tem todas as capas dos álbuns que ele produziu ao decorrer da vida. Então, a capa do livro, quando você abre a capa contra a capa, a orelha, você encontra aqui N fotos dos álbuns do cantor, tá? Agora, uma coisa que me irrita muito num livro, muito, é esta porcaria de página branca num livro. Gente, não é possível que uma editora, um material desse, de uma personalidade dessa, que super topa
fazer a tradução e publicar o livro do Elton John, faça um livro com folha branca. Folha de livro é pólen, gente. Existem N livros, ok. Mas quando a gente pega um livro como uma biografia, uma ficção, ou a gente vai ler um suspense, a gente vai ler um romance, é pólen, é aquela folha creme. Por que a folha branca é tão ruim? Por que a folha branca não é aceitável? Eu li esse livro, por exemplo, de dia. A claridade do dia incomoda para ler numa folha branca. Não sou eu que estou dizendo, não, é todo mundo. Mas eu falo muito mais como leitora. Eu, quando pego um livro de folha branca, todo o meu entusiasmo acaba em pelo menos 50%. Então o livro ele tem que superar as minhas expectativas para poder cobrir o fato que a folha é branca. Livro é folha pólen, é creme, não teme. Já peguei e tô lendo livro nacional com folha branca que, cara, pelo amor de Deus, isso é um erro amador, sabe? Isso é erro de quem faz início de carreira. Porra, pelo amor de Deus, não produzam livros com folha branca. Não é legal, não é aceitável, é ruim, é pólen, é creme, tá? Por favor. Bom, já botei aqui minha indignação, vamos começar ao livro. Eu não tenho muito o que dizer desse livro, porque esse livro não me agradou. Esse biógrafo é muito ruim. Esse biógrafo, ele é irônico, ele é debochado, ele é ruim, sabe? Ele coloca, gente, o que acontece? Pra gente ler Elton John, esse Elton John, eu levaria pelo menos 5 anos para ler esse livro. Por quê? Esse biógrafo, ele não facilita a vida do leitor. Ele coloca nomes, locais, tudo em inglês, ok. Só que assim, existem parágrafos nesse livro que é tudo em inglês, porque ele vai citar os nomes, ele vai citar as instituições, é tanta informação que a cada parágrafo a gente tem que parar para poder procurar na internet do que ele está falando. Nome das músicas, sabe? Uma loucura esse livro. Eu levaria 5 anos para ler esse livro só por causa dos nomes que ele colocou ali. Porque ele faz referência a artistas da década de 60, da década de 70, que não eram conhecidos, produtores que a gente nunca teve acesso, produtoras que a gente não conhece, que são lá de fora. Então, lugares que a gente não ouviu, canções que não foram produzidas. A gente tem que parar todo instante nessa leitura para saber do que ele está falando. Chegou uma hora nessa leitura que eu falei, meu filho, vai te a merda. E comecei e passei o rodo, entendeu? De tão irritada que eu fiquei com essa leitura. Então, esse fato desse biógrafo não facilitar a vida do leitor, não é que ele não faça a gente pensar. É o fato dele dificultar a nossa leitura. São coisas bem diferentes. E aí ele vai falando, a narrativa dele não é baseada no que de fato poderia ter acontecido, mas deduções do que poderia ter acontecido. Então ele tem cenas ali, porque o Elton John foi jantar com o produtor tal, da produtora Y, e foram conversar sobre a composição. Ele não sabe o que aconteceu naquele jantar. Ele sabe o resultado, que depois que ele saiu desse restaurante, ele fechou o contrato. Cara, então assim, é uma narrativa extremamente dedutória, tá? O que enfraquece de fato é o que ele vem contando. Porque o que ele conta pra gente é o que sai na mídia. Então a gente tem conexões ali
Todo mundo sabe a amizade dele com a princesa Diana, o que aconteceu no funeral lá do Versace quando ele morreu, quando ele foi assassinado, que a Diana estava perto dele. Fala sobre as primeiras composições que ele compôs, sobre a básico, assim. O resto é tudo dedutório, tá? Então, esse livro, ele tem essa narrativa muito tumultuada, né? E ele vai contando as décadas, né? Ao longo de 6 décadas aí, ou até menos, né? De uma exposição que foi muito detalhada na mídia. Esses excessos do Elton John, esses desvios morais que a sociedade dizia que ele cometia, os próprios conflitos internos. Quer dizer, como é que o cara pode falar sobre os conflitos internos do próprio autor, se ele não tinha essa conexão com ele? O que ele sabe é, por ele ser um biógrafo, jornalista, etc. e tal, saía na mídia. Então, vou deduzir que o conflito dele sobre a própria sexualidade era assim. Opa, assisti uma entrevista do Elton John, onde ele fala sobre a sexualidade, então eu vou inserir aqui. O livro é assim, entendeu? Agora, ele expõe extremamente, de maneira metódica, esse talento do Elton John na hora de compor, na hora de interpretar. Ele fala através dessa narrativa que o Elton John é um homem assombrado, um homem cheio de problemas pessoais, cheio de problemas com a sexualidade, um bullying, uma instância aí que vai levando ele para altos e baixos dentro da carreira. A gente tem aqui nesse livro também essa exposição dos vícios do Elton John, esse consumo desenfreado de drogas, de álcool, essa batalha, né, pela identidade sexual, numa época onde você ser gay era bizarro, era exclusivo, tinha uma referência com a AIDS. Então, você é gay, você é aidético, você não sei o que. E ele no meio desse turbilhão. Então, assim, esse biógrafo coloca ali a decadência do Elton John nessa época dos anos 70, onde ele está no ápice dessa dependência química, onde a gente vê essa narrativa de uma forma até angustiante. Então, nada desse livro é o autor quem diz, é o biógrafo que vai destacando de maneira persistente essa infelicidade do Elton John, onde ele precisa trabalhar ao longo da vida essa autoestima, que vem, essa baixa estima, na verdade, que vem desde a infância e que vai levando ele para um patamar de personalidade atormentada, né? A diferença é que todos esses problemas que ele vivenciou não levaram ao suicídio, à morte, de certa forma. Como a gente vê, por exemplo, com a Whitney Houston, onde ela, no ápice da droga, da depressão, ela morreu ali e, enfim, um suicídio inconsciente, na verdade, né? Então, o Elton John, ele através dessa biografia, coloca muito isso. A gente vai vendo que tudo que ele toca vai se perdendo. Amizades, composições, existem dentro dessa biografia várias pessoas famosas com quem ele conviveu, vivenciou, com quem ele criou laços, que são expostas aqui através dessa relação também de altos e baixos. Então, o autor, né, o biógrafo, ele vem trazendo, e uma dessas personalidades eu já citei aqui, que é a princesa Diana, né? O livro, ele, na verdade, é bem sombrio, né? Porque a gente tem aqui sucesso, reconhecimento, a gente tem, de certa forma, uma figura trágica. O Elton John, ele é uma figura trágica, né? A gente pode dizer isso. Ele
Ele desde muito novo tinha relações conturbadas com a própria mãe, enraizado ali pela baixa estima, pela sexualidade, ao longo da vida, seus relacionamentos. Então, assim, é uma luta constante contra os seus demônios. Por isso até que o biógrafo coloca isso de maneira bem explícita, né? Esses conflitos pessoais. Então, os leitores passam a ter uma sensação constante de melancolia, de uma vida cheia de desilusões através desse ícone, né? Que é o Elton John. E a única coisa que parece salvar ele na vida é, de fato, a música, que também acaba destruindo, constrói e destrói, né? Ele está no ápice e ele se joga no abismo. E quando ele está no abismo, a corda que jogam para ele é a própria música. Então existe um tumulto aqui emocional muito grande dentro do Elton John e tudo que cerca ele através desse biógrafo, tá? No entanto, essa visão desse biógrafo, ela é muito crua, ela é muito honesta, ela faz essa abordagem impactante, fazendo com que justamente essa leitura seja ao mesmo tempo pesada, desanimadora. Eu como leitor esperava algo mais equilibrado, algo mais positivo. Eu sei que na vida do Elton John não foi um mar de rosas, né? Mas ele é uma lenda da música. Então, o biógrafo, ele não ataca o Elton John, ele não fala mal do Elton John, ele apenas fala sobre coisas que impactam muito os leitores de todas as idades, tá? Então, a gente é convidado nesse turbilhão de altos e baixos. Existem várias passagens importantes e pessoas importantes mencionadas aqui, como eu falei, e esse livro é basicamente isso. Eu não sei se o fato de eu não ter gostado dessa biografia é porque eu não me sinto fazendo confusão aqui. Isso é o cérebro. O cérebro pensa mais rápido do que a minha fala. Eu não sei se é porque eu não me sinto atraída pelo Elton John e por todo o talento dele, que eu possa não ter gostado dessa biografia, mas eu não uso isso como parâmetro, porque eu também não gosto de muitos artistas e personalidades. Eu, no entanto, gostei das biografias que eu já li. Então, o Elton John, ele tá nesse patamar, tá aqui. Terminei de ler esse livro, levei algum tempo, conheci um pouco sobre a trajetória dele, um pouco. Essa biografia só me deu um pouco do que eu poderia conhecer dele. Eu teria que ler outras biografias dele, eu não vou ler porque eu não gosto, não sou fã. Eu tentei escutar, fazer uma playlist do Elton John para me sentir mais conectada com ele, mas eu não gosto mesmo, tá? E é isso, eu tenho esse direito de não gostar, mas eu trouxe aqui para vocês de uma maneira, leiam, né? Quem se sentir, eu vou ler, então vá, leia. Cuidado com a parte da cocaína, cuidado com a parte das drogas e álcool, e leiam, né? Se não tiver interesse em ler esse, leia outra biografia dele, porque o Elton John tem outras biografias, enfim. Vamos ver o que estão falando sobre ele. Sobre essa biografia, essa galera gostou. Tem outra aqui, Eu, Elton John. Esse vocês podem ler, parece ser bem legal. Eu não vou ler, tem muitos aqui, muitos. Vamos ver o que estão falando dessa biografia. Para vocês verem, essa biografia tem 10 avaliações, diferente das outras, que tem 600, 1000, sei lá o que. Bom, tem 10 avaliações, mas só tem um comentário. E fala, né, que não é uma biografia definitiva,
mas tem informações sobre cada álbum já lançado. Pois é, eu não conheço os álbuns dele. Como eu falei, esse biógrafo, eu teria que ler em 5 anos esse livro. Mas tá aí. Deixo aí a indicação para quem tiver interesse. Pelas fotos é bem legal, vale a pena pelas fotos, mas não. Começamos o ano aí com uma negativa muito pesada, que é essa do Elton John, tá bom? Lembrando que vocês podem acompanhar essa resenha, esse comentário, enfim, esse episódio, pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, do livro Não Me Livro, ou pelo TikTok, Kawaii, e pelo Instagram, MoniqueMM18. Então não deixe de se inscrever, não deixem de me seguir. Todo momento eu estou fazendo publicações literárias, as entrevistas acontecem diariamente aqui no canal, então não deixem de assistir. Tem muita gente boa chegando no mercado e tem muito profissional da área da saúde mental também falando sobre temas importantes, tá? Então não deixem de assistir as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Um beijo.